Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Gabinete de Leitura. Aqui quem fala é o Hugo. Depois de alguns meses aí fora do radar, cuidando da minha própria saúde, fiquei doente aí mais de uma vez, o que certamente influenciou aqui na interrupção dos vídeos no canal. Aliás, agradeço aqui, deixo registrado meu agradecimento às pessoas que elogiaram a iniciativa, inclusive que me desejaram melhoras. E eu gostaria de, nesse vídeo, dar continuidade ao vídeo anterior, em que eu finalizei a leitura, eu terminei a leitura, na verdade, nesse parágrafo aqui, do livro A Opinião e as Massas, de Gabriel Tarde, e peço, por favor, que você pegue a sua versão digital ou impressa do livro e que a gente possa continuar a leitura a partir da página 13. 13 aqui na minha edição, né, que é a da Martins Fontes, eu não sei qual é a sua, mas começa assim em Todavia o Público. Então dê pausa aqui nesse vídeo, pegue o seu livro e continuemos a leitura, por gentileza. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu já recomendo que você assista a introdução do canal, e se você tiver interesse na leitura desse livro aqui, assista o vídeo anterior para que a gente possa aí dar continuidade e fazer a leitura direitinho do livro, tá bom? Então é isso, vamos lá, continuando aqui a partir da página 13. Todavia, o público revolucionário era sobretudo parisiense. Fora de Paris, sua irradiação era pequena. Arthur Young, em sua famosa viagem, ficou impressionado em ver as folhas públicas tão pouco difundidas nas próprias cidades. É verdade que a observação se aplica ao começo da Revolução. Um pouco mais tarde, ela perderia muito de sua exatidão. Até o final, no entanto, a ausência de comunicações rápidas opôs um obstáculo insuperável à intensidade e à ampla propagação da vida do público. De que maneira jornais, que só chegam 2 ou 3 vezes por semana e 8 dias após seu aparecimento em Paris, poderiam dar aos leitores do sul da França a sensação de atualidade e a consciência de unanimidade simultânea, sem as quais a leitura de um jornal não difere essencialmente da de um livro. Estava reservado ao século XIX, por seus meios de locomoção aperfeiçoada e de transmissão instantânea do pensamento a qualquer distância. Transmissão instantânea é ótima, né? Parece que está falando da internet aqui. Oferecer aos públicos, a todos os públicos, a extensão indefinida de que são capazes e que estabelece entre eles e as multidões um contraste tão marcante. A multidão é o grupo social do passado. Depois da família, é o mais antigo de todos os grupos sociais. Ela é incapaz, sob todas as suas formas, de pé ou sentada, imóvel ou em marcha, de estender-se além de um pequeno raio. Quando seus líderes cessam de tê-la em mano, quando ela deixa de ouvir a voz deles, a multidão desaparece. A mais vasta audiência que se viu foi a do Coliseu. Mesmo assim, não excedia 100.000 pessoas. As audiências de Péricles ou de Cícero, e mesmo a dos grandes pregadores da Idade Média, um Pedro, o Eremita, ou um São Bernardo, eram certamente bem inferiores. Assim se compreende que o poder da eloquência, seja política, seja religiosa, não tenha progredido sensivelmente na Antiguidade ou na Idade Média. Mas o público é indefinidamente extensível, e como sua vida particular torna-se mais intensa, à medida que ele se estende, é impossível negar que ele seja o grupo social do futuro. Formou-se assim, por um feixe de 3 invenções mutuamente auxiliares, tipografia, estrada de ferro, telégrafo, o formidável poder da imprensa, esse prodigioso telefone que ampliou desmesuradamente a antiga audiência dos tribunos e dos pregadores. Não posso, portanto, conceder a um vigoroso escritor, o Dr. Le Bon, que nosso tempo seja a era das multidões. Ele é a era do público ou dos públicos, o que é bem diferente. No próximo vídeo, quem sabe a gente não lê aí o livro de Gustave Le Bon a que ele está se referindo. Vamos lá, planos para o futuro. Nem tinha pensado nele a princípio. Eu não lembro se em algum vídeo anterior eu cheguei a comentar do Gustave Le Bon, mas vamos ver se para frente a gente faz a leitura dele, se houver interesse. Até certo ponto, um público confunde-se com o que chamamos o mundo literário,
o mundo político, etc., com a diferença de que essa última ideia implica, entre as pessoas que fazem parte do mesmo mundo, um contrato pessoal, troca de visitas, recepções, o que não pode existir entre os membros de um mesmo público. Mas da multidão ao público a distância é imensa, como já se percebe, embora o público proceda em parte de uma espécie de multidão da audiência dos oradores. Entre os dois, há muitas outras diferenças instrutivas que ainda não indiquei. Pode-se pertencer ao mesmo tempo, e de fato sempre se pertence simultaneamente, a vários públicos como a várias corporações ou seitas, mas só se pode pertencer a uma única multidão de cada vez. Daí a intolerância bem maior para com as multidões e, por conseguinte, para com as nações onde domina o espírito das multidões, porque nelas o indivíduo é tomado por inteiro, irresistivelmente arrastado por uma força sem contrapeso, e daí também a vantagem associada à substituição gradual das multidões pelos públicos, transformação que é sempre acompanhada de um progresso na tolerância, quando não no ceticismo. É verdade que um público superexcitado, como acontece com frequência, irrompem às vezes multidões fanáticas que percorrem as ruas gritando viva ou morte a qualquer coisa. Nesse sentido, o público poderia ser definido como uma multidão virtual. Mas essa recaída do público na multidão, embora perigosa ao mais alto grau, é afinal bastante rara. E, sem examinarmos se essas multidões nascidas de um público não seriam, apesar de tudo, um pouco menos brutais que as multidões anteriores a todo público, fica evidente que a oposição de dois públicos, sempre prontos a se fundirem em suas fronteiras indecisas, é um perigo bem menor para a paz social do que o encontro de duas multidões opostas. Vejam aqui que ele está estabelecendo uma série de aspectos ou caracterizações entre o que se considera um público e o que se considera uma multidão. Essas páginas são fundamentais para compreender praticamente todo esse livro. A multidão, agrupamento mais natural, está mais submetida às forças da natureza. Depende da chuva ou do bom tempo, do calor ou do frio. Ela é mais frequente no verão do que no inverno. Um raio de sol a reúne, uma tempestade a dissipa. Bailly, quando era prefeito de Paris, bendizia os dias de chuva e afligia-se ao ver limpar-se o céu. Mas o público, agrupamento de uma ordem superior, não se submete a tais variações e caprichos do meio físico, da estação ou mesmo do clima. Não apenas o nascimento e o crescimento, mas as próprias superexcitações do público, doenças sociais surgidas neste século e de uma gravidade sempre crescente, escapam a essas influências. Foi em pleno inverno que a Europa inteira foi castigada pela crise mais aguda do gênero, em nosso conhecimento, a do caso Dreyfus. Foi ela mais apaixonada no sul do que no norte, a exemplo das multidões? Não, foi sobretudo na Bélgica, na Prússia, na Rússia que ela agitou os espíritos. Enfim, a marca da raça é bem menos profunda sobre o público do que sobre a multidão. E não poderia ser de outro modo, em virtude da consideração seguinte. Notem que a palavra raça aqui ela tem que ser lida numa perspectiva de ciência de virada do século XIX para o XX, em que foi justamente o período que o Gabriel Tarde pronunciou essas conferências e veio a publicar posteriormente. Então, muito cuidado com essa palavrinha aqui, que ela é importante ser contextualizada. Por que, de fato, o meeting inglês difere tão profundamente de um clube francês, um massacre de setembro, de um linchamento americano, uma festa italiana, de um coroamento do czar, em que 200.000 mujiques reunidos não se comovem com a catástrofe que faz perecer 30.000 deles? Porque, conforme a nacionalidade de uma multidão, um bom observador é capaz de predizer, quase com segurança, como ela agirá, com muito mais segurança do que prediria a maneira de agir de cada um dos indivíduos que a compõem. E
E por que, apesar das enormes transformações ocorridas nos costumes e nas ideias da França e da Inglaterra nos últimos 3 ou 4 séculos, as multidões francesas de nosso tempo, bolanguistas ou antissemitas, lembram, por tantos traços comuns, as multidões da Liga ou da Fronda, como as multidões inglesas de hoje, as do tempo de Cromwell. E isso aqui foi uma pergunta e ao longo aqui eu perdi até a cadência. Foi uma frase gigantesca. Vou começar aqui do porquê de novo. Porque, conforme a nacionalidade de uma multidão, um bom observador é capaz de predizer quase com segurança como ela agirá, com muito mais segurança do que prediria a maneira de agir de cada um dos indivíduos que a compõem. E porque, apesar das enormes transformações ocorridas nos costumes e nas ideias da França e da Inglaterra nos últimos 3 ou 4 séculos, as multidões francesas de nosso tempo, bolanguistas ou antissemitas, lembram por tantos traços comuns as multidões da Liga ou da Fronda, como as multidões inglesas de hoje, as do tempo de Cromwell. A razão é que, na composição de uma multidão, os indivíduos só entram por suas similitudes étnicas, que se adicionam e se reforçam, e não por suas diferenças próprias, que se neutralizam. E também que, no movimento de uma multidão, os ângulos da individualidade se atenuam mutuamente em proveito do tipo nacional que sobressai. Isso acontece apesar da ação individual do líder ou dos líderes que sempre se faz sentir, mas que é sempre contrabalançada pela ação recíproca de seus comandados. Ora, a influência que o publicista exerce sobre o seu público, embora muito menos intensa num instante dado, é bem mais poderosa, por sua continuidade, que o impulso breve e passageiro transmitido à multidão por seu condutor. Além disso, ela é secundada, jamais combatida, pela influência bem menor que os membros de um mesmo público exercem uns sobre os outros, graças à consciência da identidade simultânea de suas ideias ou de suas tendências, de suas convicções e de suas paixões, cotidianamente atiçada pelo mesmo fole de forja. Pode-se contestar, erradamente, mas não sem uma ilusória aparência de razão, que toda multidão tenha um líder. De fato, é ela, com frequência, que conduz seu líder e, às vezes, seu criador. O que Sainte-Beuve diz do gênio, que o gênio é um rei que cria seu povo, é verdadeiro, sobretudo, em relação ao grande jornalista. Quantos publicistas vemos criarem seu público? Na verdade, para que Edward Drummond suscitasse o antissemitismo, foi preciso que sua tentativa de agitação correspondesse a um certo estado de espírito disseminado na população. Mas, enquanto uma voz não se elevasse retumbante, dando uma expressão comum a esse estado de espírito, ele permanecia puramente individual, pouco intenso, ainda não contagioso, inconsciente de si próprio. Aquele que o exprimiu, o criou como força coletiva, factícia talvez, não obstante real. Sei de regiões francesas onde jamais se viu um único judeu, o que não impede o antissemitismo de florescer ali. Porque se leem os jornais antissemitas. O estado de espírito socialista e o estado de espírito anarquista tampouco eram alguma coisa que alguns publicistas famosos, Karl Marx, Kropotkin e outros, os exprimissem e pusessem em circulação com sua efígie. Compreende-se facilmente, depois disso, que a marca individual do gênio de seu promotor seja mais evidente sobre um público do que o gênio da nacionalidade, e que o inverso seja verdadeiro em relação à multidão. Compreende-se também, do mesmo modo, que o público de um mesmo país, em cada um de seus ramos principais, apareça transformado em pouquíssimos anos, quando seus condutores se renovam, fazendo com que, por exemplo, o público socialista francês do presente em nada se assemelhe àquele do tempo de Proudhon, ao passo que as multidões francesas de todo gênero conservam sua mesma fisionomia, reconhecível através dos séculos. Vou dar uma pausa por aqui, a gente continua a leitura na parte 3. Muito obrigado pela sua paciência, pela leitura, e
Se a parte 3 já estiver postada, é só dar uma clicada aí, vou esperar ela começar para que a gente possa aí retomar a leitura em conjunto. Obrigado e até lá. Tchau, tchau.